absolutamente interessado. É assim que Deus está. Nós não podemos separar a pessoa de sua época, do seu tempo. Nós estamos inseridos num contexto temporal, social, político, econômico. Estamos vivendo um momento de nossa vida que compreende também, acima de tudo, o nosso relacionamento com Deus, o Deus da nossa história. O nosso momento na história e nossas circunstâncias únicas, individuais, particulares, eu diria, tornam-se a bigorna sobre a qual nosso caráter é forjado. Ou aceitamos o desafio do nosso tempo, ou permanecemos à margem. Ou enxergamos a vida como uma grande oportunidade de Deus, ou seremos gente frustrada e em conflitos, eu diria, inadministráveis. Eu quero falar a você que talvez se encontre num momento crítico da sua história. Quero convidá-lo a viver esses momentos sob a ótica de Deus. Moisés é um exemplo bíblico disso. Ele tornou-se um homem de Deus numa época de transição na história e tornou-se um grande instrumento de Deus para a sua geração. Esse ponto crítico da história é narrado na palavra de Deus como o Êxodo. O menino Moisés abriu os olhos para um mundo bem diferente do nosso. E embora até mesmo seu pai e a sua mãe não soubessem, ele mudaria o curso das nações e moldaria o destino de milhares e milhares de pessoas. O seu nascimento aconteceu num momento muito tumultuado para os seus pais. A ideia maluca da sua mãe de colocá-lo no rio Nilo não foi uma coincidência, foi a mão de Deus. Ele cresce no palácio e aos 40 anos pensa que pode pegar as rédeas de sua vida em suas mãos e acaba num deserto longe de casa, onde Deus trabalharia na sua vida e o prepararia para uma história incrível através dele, que seria instrumento para libertar o povo hebreu das mãos da escravidão do Egito. Aos 80 anos, ele se torna esse instrumento. Não importa em que tempo da sua vida você está, nem as circunstâncias do momento que estamos vivendo. Saiba, Deus tem um propósito para cada um de nós. Por isso, creia. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão de que o constituiria sobre o pai de uma grande nação. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. Repita isso para a sua alma todas as vezes que você estiver diante dos seus conflitos. As dificuldades não apagam as promessas de Deus para a sua vida. Ele não se esquece das suas promessas, porque, como diz Hebreus, quem fez a promessa é fiel. Em meio às dificuldades, nós temos a tendência de esquecermos as promessas de Deus. Um Deus que nos abençoa, que estará conosco, que é nosso sustento, a nossa fortaleza, que vigia por nós. Eu posso esquecer, você pode esquecer, a nação inteira pode esquecer, mas Deus não pode e não se esquece. Nesses tempos difíceis de decadência de valores morais, espirituais, de relacionamentos, não pense que Deus tirou férias ou pôs suas promessas em lugar errado ou adormeceu na direção delas. Sempre no momento certo, Deus está presente. Sabe por quê? Porque o momento, por mais cruel que possa ser, não escapa aos olhos de Deus. Ele sempre sabe o que acontece, se importa com isso. Você às vezes imagina que Deus não nota os momentos, as provas difíceis, cruéis, pelas quais você passa? É possível que fique tão desanimado, tão magoado, que comece a pensar que Deus não está ciente, ou se está, não se importa. Essa é uma mentira do diabo. Deus sempre fará tudo o que for necessário para salvar o seu povo, para salvar e cuidar dos seus. Por isso Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrancará das minhas mãos. Ele nunca abandonará aqueles que são seus. Talvez seja chamando você para servi-lo, para estar com ele, abrindo um oceano no meio, a fim de que você possa passar a seco. Ele nunca abandonará os seus. Aleluia! Porque provações pesadas não diminuem o interesse de Deus. Por mais severa que seja a prova que você tenha de enfrentar, ela nunca será maior do que o interesse dele. Esse talvez esteja sendo um tempo difícil para você. Para muitos de nós está sendo. O futuro pode parecer sombrio, ameaçador. Você quer muito ser um homem ou uma mulher de Deus, mas está sob a mira de tantos problemas e dificuldades. Saiba,
Deus está ao seu lado, nunca o deixou e nunca o deixará. Jamais tirou os olhos de você e nem a sua atenção foi desviada para outros assuntos. Ele jamais cessou de querer seu bem, pensar em você, considerar suas circunstâncias e amá-lo com uma paixão e intensidade além de qualquer compreensão. Você não nasceu e está neste momento da história por acidente. Deus está buscando homens e mulheres que obedeçam ao seu propósito e aproveite o dia de hoje para glorificá-lo. Todos elogiam a primavera e esperam ansiosamente por ela, pois pensam que as flores surgem nessa época. Na realidade, as flores surgem no inverno, ainda que clandestinamente, e se manifestam na primavera. A escassez híbrida, o frio, a baixa luminosidade pertinentes ao inverno castigam as plantas, levando-as a produzir metabolicamente as flores que desabrocharão na primavera. O caos do inverno é responsável pelas flores da primavera, um texto de Augusto Cury. Eu queria concluir dizendo: você pode sentir-se desqualificado, inculto, destreinado, sem talentos ou até indigno. Esse momento pode ter agregado mais insegurança, medo, dúvidas na sua caminhada. Todos podemos preferir o Moisés dos 40 anos. Era uma versão muito mais forte, bem preparada, confiante, desenvolto. O Moisés de 80 anos, aquele curtido no deserto, eu não escolheria, nem muito mais o enviaria para alguma coisa, mas Deus o escolheu. Deus fizeram um excelente trabalho na vida dele. A vida de Moisés nos mostra que essas lutas, perdas e dificuldades são excelentes qualificações para Deus fazer uma obra poderosa. Deus tem sua história de amor para escrever na sua vida. Deus tem um chamado, uma promessa para cada um de nós. Descubra a bênção de viver sob a sua soberania, de caminhar sobre a sua onipotência, de escolher sobre a sua onipresença. Se cremos que existe mais prazer em alguma coisa além de Deus, então a nossa obediência nunca passará do dever. As nossas orações nunca terão um objetivo mais elevado do que usar Deus em nossa alegria. E nossa alegria, melhor dizendo, seria sempre deixar um vazio que nos levará a dedicar ainda mais esforços egoístas à busca da plenitude pela qual ansiamos. Deus está absolutamente interessado. Creia isso e que Deus muito te abençoe assim, rica e abundantemente.